Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será síntese de proteínas. Vamos primeiro analisar o que seria a síntese de proteínas em uma visão geral, pessoal. Quando nós falamos em síntese de proteínas, naturalmente precisamos falar em tradução. E o que seria a tradução? É a transferência das informações contidas nas moléculas de RNA mensageiro, ok? Para as sequências de aminoácidos em produtos gênicos polipeptídicos. Esses produtos gênicos seriam as nossas proteínas, pessoal, ok? Então vejam bem, a informação ela vai sendo transferida de um tipo de molécula para outra. Assim, o RNA mensageiro transcrito a partir do DNA, ou seja, o DNA transferiu a informação contida nas suas sequências de bases nitrogenadas para o RNA, através do processo conhecido como transcrição, ok? E aí essas informações vão ser transferidas para as proteínas, tranquilo? Então esse RNA mensageiro, ele participa da síntese de proteínas. Dessa forma, o que nós temos no filamento de DNA, que aqui é representado por essa dupla hélice, pessoal, nós temos a informação genética, ok? Ela é transferida de geração para geração, dos pais para os filhos, tranquilo? E a informação genética está no DNA, que por sua vez se encontra dentro do núcleo das células. Então essa informação ela é transferida para o RNA mensageiro, tranquilo? Que recebe esse nome justamente porque ele transmite a mensagem, a informação genética contida no DNA, e esse processo de síntese do RNA a partir do DNA é chamado transcrição, ok? E aí essa fita simples de RNA vai transferir a informação contida nela para as proteínas. Tradução é o nome que se dá para a transferência da informação genética contida na molécula de RNA para a molécula de proteína. Por que o nome tradução? Porque a informação genética vai sair de uma linguagem de pares de base, ou seja, presente nos ácidos nucleicos, no caso do DNA e do RNA, e vai passar para uma linguagem de aminoácidos nas proteínas. Por isso o termo tradução. Então, na tradução, ok, é necessário que a síntese das proteínas, pessoal, que vão desempenhar diferentes funções no organismo, tranquilo? Ribossomos, ou seja, aqui nós temos um dos elementos que vão ser essenciais para a síntese de proteínas. Existem outros também, tranquilo? Então, em relação aos ribossomos, eles são formados por RNA ribossômico, é um tipo de RNA, tranquilo? E também proteínas ribossômicas, ok? Os ribossomos possuem duas subunidades que se associam no início da tradução, pessoal. Que no caso aqui vocês podem estar observando, né? Nós temos uma representação didática de um ribossomo e aqui nós observamos que ele é formado por duas subunidades. Uma subunidade maior, né? Ou seja, uma subunidade grande, e uma subunidade menor, né? Ou pequena. Essas duas subunidades vão se associar no período da síntese de proteínas. Logo, os ribossomos estão associados à síntese das proteínas. Além dos ribossomos, que são organelas não membranosas, nós também temos o RNA transportador, pessoal. Então,
ele o que é responsável pelo transporte de aminoácidos, por isso o nome transportador. Então, as moléculas de RNA transportador possuem uma sequência de trinucleotídeos. Esse tri significa 3, ok, pessoal? E é chamado de anticódon, essa trinca de 3 nucleotídeos, tranquilo? E essa trinca ela é complementar a uma outra trinca de trinucleotídeos presente no RNA mensageiro. Nesse caso, é chamado de códon, ok? Assim, tá? O RNA transportador, ele funciona como um adaptador, né? Então, por isso que são chamados de adaptadores moleculares, que conectam os aminoácidos aos códons correspondentes. Então, aqui você pode observar uma representação didática de uma molécula de RNA transportador. Ela lembra uma folha de trevo, pessoal, aqui no detalhe, ok? Uma analogia. Então, observe que o RNA transportador também é uma fita simples, que em alguns pontos acaba formando alguns pares de bases, fazendo alguns pareamentos, mas no geral é uma fita simples, ok? E aqui, em uma das suas extremidades, ele possui uma trinca. Aqui, olha, uma trinca, ou seja, 3 bases nitrogenadas que vão formar o anticódon, ok? Esse anticódon ele é correspondente a outras 3 trincas, ou seja, a outras 3 bases nitrogenadas, só que no RNA mensageiro. E aí é feito o que? A ligação, né? O pareamento entre essas bases nitrogenadas. E um determinado RNA transportador, ele carrega o que? Um aminoácido em sua outra extremidade, tranquilo? Nesse caso aqui é um aminoácido de fenilalanina, pessoal, ok? Que é correspondente a esse anticódon aqui, formado por guanina, adenina e adenina, tranquilo? Em relação ao código genético, pessoal, é um código sem sobreposição em que cada aminoácido é especificado por códons de RNA, tá? No caso, RNA mensageiro, constituído de 3 nucleotídeos, pessoal. Tranquilo? Então, o código genético ele vai permitir essa associação entre as sequências de nucleotídeos no RNA mensageiro que vão corresponder a determinados tipos de aminoácidos. Tranquilo? Então, o código genético ele é muito importante para o processo de tradução e, naturalmente, para a síntese de proteínas. Então, nós temos algumas propriedades do código genético. Entre elas, eu posso destacar o seguinte: o código genético ele é constituído de trinucleotídeos no RNA mensageiro. Então, você observa aqui, nós temos um segmento do RNA mensageiro, é uma representação didática. Lembrem que cada base nitrogenada no RNA mensageiro se associa com outras 2 e forma uma trinca, pessoal. Essa trinca ela recebe o nome de códon, tranquilo? Então, nós temos códons específicos para determinados aminoácidos. Então, de 3 em 3, nós vamos tendo o quê? A formação dos códons correspondentes a diferentes aminoácidos, pessoal. Tranquilo? É isso que ele fala aqui em cima. Além disso, nós temos o seguinte: o código genético não tem sobreposições, ou seja, cada nucleotídeo no RNA mensageiro pertence a apenas um códon. Como vocês podem estar observando aqui, olha, esses 3 nucleotídeos pertencem a esse códon e esses outros 3 nucleotídeos pertencem a esse outro códon, ok? Sem sobreposições, pessoal. Uma outra coisa importante é o seguinte: a leitura dos códons ela é consecutiva, como vocês podem ter observado
no slide anterior, né? Cada códon está ao lado de um códon vizinho. Além disso, o código genético ele é degenerado, pessoal. O que isso significa? Significa que os aminoácidos, né, exceto 2 aminoácidos, são especificados por mais de um códon. Ou seja, vamos observar aqui. Nós temos os códons, ok? Então aqui você observa essas 3 bases nitrogenadas formam uma trinca, ou seja, formam um códon. Quais seriam essas 3 bases nitrogenadas? Guanina, citosina e uracila, pessoal. Tranquilo? Lembrando que o RNA ainda tem uma outra base nitrogenada que é a adenina. Tranquilo? Então, as bases nitrogenadas do RNA são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila, ok? O RNA não possui a base nitrogenada timina, que é exclusiva do DNA, ok? Então, esses diferentes códons aqui estão associados ao mesmo aminoácido, como vocês podem observar, que é o caso da alanina. Aqui também você observa que esses diferentes códons, ok, formados por trincas de bases nitrogenadas, estão associados a esse outro aminoácido, que no caso aqui é a arginina, e assim sucessivamente. Tranquilo? Existem exceções, né? Como por exemplo aqui a metionina, que está associado a esse códon único, né? Formado por adenina, uracila e guanina. Ok, pessoal? Além disso, é importante ressaltar o seguinte, que além desses códons que especificam esses aminoácidos, vocês observam que aqui nós temos os 20 aminoácidos típicos usados para a síntese de proteínas. Nós também temos que alguns códons, eles não estão associados a nenhum tipo de aminoácido. São chamados códons de parada, pessoal, que são esses 3 códons aqui, olha. Tá? Esses 3 códons não estão associados a nenhum aminoácido. Então, aqui nós temos uma palavra que vem do inglês, que é o stop, que significa pare, né? Então, aqui você não tem nenhum aminoácido associado a esses códons. Ou seja, quando o ribossomo chega num RNA mensageiro que tem um desses 3 códons, o que acontece? A síntese de proteínas ela para, pessoal, porque aqui você não vai ter nenhum aminoácido que vai estar associado a esses códons, pessoal, ok? Ao invés disso, uma proteína vai se associar a esse códon e aí a síntese de proteínas vai ser interrompida, pessoal, como nós veremos com maiores detalhes um pouco mais à frente, ok? Aqui vocês podem observar, né, os aminoácidos associados aos códons, tranquilo, aqui olha, diferentes aminoácidos associados a esses códons e os nomes aqui dos aminoácidos, tudo bem? Então temos aqui as siglas e aqui nós temos os nomes dos aminoácidos. Observe que para os códons de parada você não tem nenhum aminoácido associados a eles, tranquilo? Então, continuando, o código genético ele contém códons de iniciação, que é o caso do códon AUG, para o aminoácido chamado de metionina, ou seja, toda a proteína ela vai ser iniciada com o aminoácido metionina, o que não significa que a proteína final vai ter esse aminoácido metionina no início da sua cadeia polipeptídica. Muito pelo contrário, esse aminoácido metionina pode ser removido depois, ok? Ele só precisa estar no início da síntese proteica, tranquilo? E além disso, nós também temos códigos aqui de término, né, de tradução, que são esses códigos que eu comentei com os senhores anteriormente. Uma outra coisa interessante, o código genético ele é quase universal, pessoal. Ou seja, ele está presente em praticamente todos os seres vivos, desde vírus até os seres humanos, com raras
exceções. Logo, todos esses organismos aqui compartilham o mesmo código genético, pessoal. Então, vamos analisar aqui, olha, o código genético, tá? Nessa forma aqui, como vocês podem observar. Então, nós temos que o código genético ele é formado aqui, olha, por essas trincas de bases nitrogenadas, tranquilo? E aqui vocês observam que essas trincas especificam aminoácidos específicos, né? Como, por exemplo, aqui, olha, essas trincas que vão especificar, tranquilo? O aminoácido chamado de leucina, pessoal, ok? Da mesma forma, nós temos aqui, olha, que essas outras trincas de bases nitrogenadas vão especificar um outro aminoácido, nesse caso aqui a isoleucina, pessoal, e assim sucessivamente para as demais trincas de bases nitrogenadas, tá? Que vocês observam aqui no código genético, pessoal. Ok? Então aqui só chamando atenção para um fato interessante, né? Aqui desse quadro, nós podemos observar que, olha, para isoleucina nós temos aqui, olha, por exemplo, aqui um detalhe, tá? Essa trinca, então a primeira letra, né, uma adenina, olha, primeira letra é uma adenina, uma adenina, aí ele diz, olha, segunda letra é bem claro, segunda letra é uma uracila, uma uracila, que aparece bem claro, segunda letra, e a terceira letra, né, ou seja, na terceira posição da trinca, tá, é uma outra adenina, né, como vocês podem estar observando aqui. Aí coloca terceira letra, né, terceira letra, nesse caso aqui, é uma adenina, pessoal. Como vocês podem estar observando aqui, terceira letra é uma adenina. Então, isso aqui é uma associação bem interessante, né, entre as posições das bases nitrogenadas na trinca, né, ocupando a primeira posição, a segunda posição ou a terceira posição, tranquilo? Aqui nós observamos, né, o códon de início da tradução, né, que é o códon AUG, que especifica o aminoácido metionina, como vocês podem estar observando, e aqueles 3 códons de parada, né, que não especificam nenhum aminoácido, pessoal, tranquilo? Então aqui é o que nós podemos observar na legenda, ok? Transferência da informação. Então, de forma bem resumida, nós temos aqui, olha, o DNA, né? Então aqui nós podemos observar, né, os pares de bases aqui no DNA, tá? E aqui nós podemos observar que o DNA dá origem a um RNA mensageiro, um processo conhecido como transcrição. Observe como ocorre esse pareamento, né, bem adequado. Então, olha, citosina com guanina, adenina com uracila. E a mesma coisa vale para os outros pares de bases aqui, olha, que vão formar as trincas, pessoal. Timina com adenina, adenina com uracila, tá? Lembre-se que o RNA não possui timina, ok? E assim você vai ter a formação das outras trincas, né? Ou códons, tá? No RNA mensageiro, pessoal, tá? Como nós observamos lá no código genético, tranquilo? E aí, esses códons aqui, olha, essas trincas de bases nitrogenadas vão estar associados a determinados aminoácidos, pessoal. No caso aqui, olha, essa trinca ao aminoácido metionina, tá? Essa outra trinca ao aminoácido fenilalanina e assim sucessivamente, pessoal, até terminar a proteína, tranquilo? Então, continuando, síntese de proteína nos ribossomos, pessoal. Então, aqui vocês podem observar uma representação didática dos diferentes elementos, né, que vão estar envolvidos aí na síntese de proteínas. Nós temos, por exemplo, olha, o RNA mensageiro, que contém a informação genética do DNA através de uma linguagem aqui de trincas de bases nitrogenadas, né, que formam os códons aqui, olha. Esses códons, tá? Observe que eles têm uma ordem, tá? Tranquilo? Se você mudar um códon aqui de lugar,
você vai ter uma proteína diferente, ok? Que é bom codificar aminoácidos diferentes. E aqui, olha, essas trincas de base nitrogenada, né, os códons, vão estar associados ao que? Aos anticódons. Aonde, pessoal? No RNA transportador, né? Que ele vai trazer o que? Em uma de suas extremidades, vai trazer um determinado aminoácido. Nesse caso, por se tratar de um códon de início de tradução, né, que é o códon AUG, o aminoácido é a metionina, pessoal. Então, além do RNA mensageiro e do RNA transportador, nós também temos aqui, olha, o ribossomo, pessoal, que é uma organela não membranosa associada à síntese de proteínas. Tranquilo? Lembrando que o ribossomo ele é formado por RNA ribossômico e proteínas ribossômicas. Ok? Então, como é que esse processo acontece? No início da síntese proteica, né, o ribossomo, que é essa organela aqui não membranosa, se associa ao RNA mensageiro, aqui, ó, que é uma fita simples de ácido nucleico, ok? Então, nós temos aqui, olha, o RNA transportador inicial, tá? Ele traz o aminoácido metionina, que é esse aminoácido bem aqui, ok? E ele vai ocupar um local dentro do ribossomo, que é chamado de sítio P, olha, que é esse local onde o RNA transportador vai poder se alojar, ou seja, vai poder se associar ou se ligar, podemos dizer assim, ok? Tá? E onde vai ocorrer a ligação peptídica, pessoal, entre o aminoácido desse RNA transportador que ocupou o sítio P com o aminoácido, tá? Que é trazido por outro RNA transportador, que vai ocupar o sítio A, bem aqui, pessoal, como vocês podem estar observando, tranquilo? Então, o ribossomo ele vai se deslocar ao longo da fita, né, de RNA mensageiro e o processo vai se repetir, ok? E o RNA transportador, né, sem o aminoácido, nesse caso aqui sem o aminoácido metionina, ele vai sair por um outro sítio, né, que é o chamado sítio E, que é um sítio que fica próximo ao sítio P, ok? Só que aqui nessa imagem ele não aparece, tudo bem? Então nós temos o sítio E, que é um sítio de saída, o sítio P, que é um sítio onde vai ocorrer a ligação de um aminoácido ao outro, né, uma ligação peptídica, e o sítio A, que é o sítio de chegada dos RNAs transportadores carregados, né, trazendo aqui um aminoácido, tudo bem? Nesse caso aqui, esse aqui é o aminoácido fenilalanina. Ok, pessoal? Então, continuando. Então, aqui vocês observem, né, como o processo ocorre. Aqui você tem, olha, a primeira trinca, né, o primeiro códon, formado aqui por 3 bases nitrogenadas. Observe que o RNA transportador ele tem um anticódon que pareia com o códon do RNA mensageiro e vem o aminoácido metionina. Aqui o RNA transportador seguinte se associa, né, ao segundo códon, né, através do seu anticódon que pareia com o códon, e aí ocorre a ligação peptídica entre a metionina e a fenilalanina. Ok, olha, ligação peptídica. E aí vocês podem observar aqui na imagem esquerda esse processo de uma forma mais simplificada. Aqui você tem um ribossomo, aqui você tem um RNA mensageiro no início da tradução, pessoal. E aqui nós temos uma outra etapa, que é o alongamento da cadeia, onde você tem que o RNA transportador descarregado, né, esse aminoácido vai sair pelo sítio E, e o RNA transportador que estava no sítio A, ele vai ser deslocado para o sítio P, tá? Tranquilo? E aí o sítio A vai ficar vazio, e aí vem um outro RNA transportador e ocupa o sítio A. E com isso, esse processo se repetindo, vai acontecer o quê? O alongamento da cadeia polipeptídica, tranquilo? Que é a terceira fase do processo de síntese proteica. E por último, o término da tradução, né? Que é quando você tem aí o alongamento da cadeia polipeptídica até o momento que o ribossomo ele encontra um códon de parada no RNA mensageiro. E aí a síntese de proteínas ela se encerra, ok? Então, na tradução, né, que vai possibilitar a transferência de informação genética dos ácidos nucleicos para os aminoácidos nas proteínas, nós temos que a síntese de proteínas vai ter essas 3 etapas.
o início da cadeia, o alongamento e o término da síntese proteica, pessoal. Então, quando isso acontece, as duas subunidades, né, ribossômicas, elas se separam, né, como vocês podem estar observando, a subunidade menor e a subunidade maior, elas se separam, né, no final da tradução da proteína, pessoal, ok? Então, vamos observar esse processo agora, né, passo a passo, pessoal. Então, nós temos aqui a tradução gênica, tá? Então, a informação genética é transferida do DNA, tá, para o RNA mensageiro, tranquilo? Então, você observa a cadeia do DNA molde, tá, para o RNA. Então, aqui você tem os códons de RNA mensageiro, aqui, olha, os códons no detalhe. E aqui você vai ter, olha, as trincas, tá? Então, observe que o pareamento ele ocorre de acordo com aquilo que nós já conhecemos sobre o pareamento de bases, adenina com uracila, citosina com guanina, ok? Timina com adenina, tranquilo? E aqui, essa informação presente nos códons, vamos especificar os aminoácidos nas proteínas. Aqui nós temos então a tradução gênica, tá? Formação dos polipeptídeos, tranquilo? E aí os aminoácidos vão estar ligados uns aos outros através da ligação peptídica. Ok, pessoal? Então, vamos ver como é que esse processo acontece nos ribossomos. Então, inicialmente, a ligação da subunidade maior com a menor. Vocês observam aí o sítio P e o sítio A. O aminoácido, né, metionina sendo trazido pelo RNA transportador, que vai se ligar, né, através do seu anticódon UAC ao códon AUG do RNA mensageiro. E aí vai acontecer a ligação peptídica, né, que é formada entre a metionina e o aminoácido seguinte, que é trazido pelo outro RNA transportador que se liga ao sítio A, pessoal. Como vocês podem estar aí observando. Em seguida, ocorre o deslocamento do ribossomo, e aí você tem a formação de novas ligações peptídicas, como vocês podem estar observando, né? Os RNAs transportadores que já estão sem aminoácidos, eles saem pelo sítio E, tranquilo? E o RNA transportador que estava no sítio A, ele passa para o sítio P. Com isso, o sítio A ele fica vazio. E aí é possível que outro RNA transportador chegue no sítio A e aí ocorra ligação peptídica entre o aminoácido que está sendo trazido por esse RNA transportador que acabou de ocupar o sítio A pelo aminoácido, né, que está presente no RNA transportador que já está no sítio P. Tá? Como vocês podem estar aí observando, ó, RNA transportador trazendo o aminoácido. Observem que o ribossomo se desloca, tá? Então aqui você vai ter um RNA transportador que vai sair pelo sítio E, né? Ele estava no sítio A, passa para o sítio P e depois para o sítio E. Então aqui você vai ter o deslocamento do ribossomo, pessoal. Tranquilo? E aí, novo RNA transportador vai chegar e ocupar o sítio A vazio, né? Já que o RNA transportador anterior estava no sítio A e se deslocou para o sítio P. E aí o ribossomo continuou o seu deslocamento, pessoal. Só que ele encontra um códon de parada, né? Formado aqui por uma base nitrogenada uracila, uma base nitrogenada adenina e uma base nitrogenada guanina, né? Então, aí você vai ter um códon de parada. Nesse caso, nenhum aminoácido, né, vai estar se associando a um RNA transportador para ocupar aqui esse sítio. Então, nós não teremos RNA transportador ligando o seu anticódon a esse códon no RNA mensageiro, pessoal. Então, o que vai acontecer? Uma proteína vai se associar a esse códon de parada, né? No caso chamado fator de liberação. E com isso vai ocorrer o que? O término da tradução, pessoal. Como vocês podem estar aí observando, né? Então, as subunidades ribossômicas vão se separar, ok? E aí, no final, nós vamos ter aí um polipeptídeo recém-sintetizado. Tranquilo, pessoal? Então, agora nós vamos ver uma animação mostrando de uma forma bem didática como é que esse processo acontece, tranquilo? Nós temos
o RNA mensageiro, né, que contém aí as informações genéticas, né, trazidas aí do DNA. Então ele se associa aí com o ribossomo, né, subunidade maior e subunidade menor, como vocês estão observando. E nós também temos aqui, olha pessoal, os RNAs transportadores. Então olha que interessante, que você vai ter o RNA mensageiro, aqui você vai ter o ribossomo, e aqui você vai ter, olha, os RNAs transportadores trazendo o que? Os aminoácidos, né? Sendo representados por essas esferas em vermelho, pessoal. Olha só que interessante, então aqui, olha, o aminoácido. E aqui você tem um RNA transportador, pessoal. Tranquilo? Então aqui nós observamos uma representação do ribossomo. Observe aqui, olha, aqui você tem o ribossomo, aqui você tem um RNA mensageiro e aqui os RNAs transportadores. Chegando, trazendo o seu aminoácido e saindo sem o seu aminoácido, porque eles estão se associando a outros aminoácidos que são trazidos por outros RNAs transportadores através das ligações peptídicas, né, para formar uma nova proteína. Então aqui do ribossomo sai aqui, olha, uma cadeia polipeptídica, né, formada por vários aminoácidos. E observe que à medida que essa cadeia polipeptídica ela vai se formando, a proteína começa a sofrer o que? As suas dobras, né, as suas ligações, né, que vai caracterizar a sua estrutura tridimensional, pessoal. Ou seja, você vai ter aqui, olha, que a proteína ela vai sofrendo, né, essas interações entre os seus aminoácidos até adquirir a sua configuração tridimensional típica, que vai estar associada à sua função, pessoal. Então isso aí é bem interessante, que acontece logo após, né, a formação da cadeia polipeptídica, né, que ocorre aqui nos ribossomos. Aí você observa a liberação da proteína. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado pela atenção.